Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje, domingo, dia do Senhor, a igreja celebra a Santíssima Trindade. O Evangelho de Mateus está no capítulo 28, dos versículos de 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus morre, é sepultado e ressuscita no território da Judéia. Contudo, foi na Galileia, em meio aos pobres e oprimidos, que Jesus deu início à sua missão de implantar o reino de Deus entre os homens. Foi lá que se deu o início da sua vida pública. Por isso, o ressuscitado pede que os 11 apóstolos voltem a Galileia. Indica o monte onde vão se encontrar. É na Galileia que o ressuscitado envia os apóstolos em missão, aonde tudo começou. É de lá que deve partir a missão apostólica que vai implantar no mundo a Igreja de Cristo, que terá por meta levar os homens à salvação. É na Galileia que começa então o grande movimento redentor, tendo Cristo como centro. Pois é ali que os apóstolos são enviados. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que eles devem batizar em nome de 3 pessoas? Porque eles devem batizar as pessoas em nome de Deus. Assim, Jesus revela com muita clareza que existe somente um único Deus, a quem todos nós devemos adorar e servir. Mas esse único Deus, ele é formado de 3 pessoas distintas. 3 pessoas que foram se revelando ao longo da história da salvação. Eu digo se revelando porque existiram com o Pai desde toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas. Podemos dizer que o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Santificador. O Pai cria, o Filho salva a criação e o Espírito a santifica para devolvê-la ao Pai. 3 pessoas muito diferentes. Contudo, apesar das diferenças, essas 3 pessoas vivem numa comunhão tão profunda, comunhão de dons. Vivem numa unidade tão perfeita que é impossível buscar a um e não encontrar os outros. Olhar para um e não contemplar a face dos outros. Embora sejam diferentes, a unidade os completa de tal forma que um passa a revelar o outro. Enquanto pessoas são distintas, enquanto Deus são um. Eis aí o alicerce da nossa fé. Cremos num único Deus formado de
3 pessoas. Isso é o que o Catecismo da Igreja nos ensina a chamar de mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. Aqui está a essência do cristianismo. Para ser cristão é preciso crer num Deus uno e trino. Só há um Deus, mas esse Deus é formado de 3 pessoas. E por que 3 pessoas conseguem formar um único Deus? Por causa da comunhão, da unidade, do testemunho de perfeita comunidade. Assim como o nosso Deus é uno e trino, assim como o nosso Deus é formado de 3 pessoas distintas, e apesar das diferenças, há nele o testemunho de que é possível viver em perfeita unidade, Deus espera que seus filhos e filhas testemunhem ao mundo o seu nome por meio da vivência da sua unidade. Se o nosso Deus é comunidade, não tem como viver a fé isolado da comunidade. A comunidade passa a ser o local do encontro com o mistério da Trindade. É na comunidade que Deus se mostra aos seus filhos. Tanto é que certa vez Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Tal qual é a importância de vivermos sempre emanados, congregados, em comunhão, vivendo em comum unidade. Isso que quer dizer comunidade, uma comum unidade. Uma unidade de dons, de carismas. Somos diferentes, mas isso jamais nos impede de viver em comunhão, de viver unidos. Crer na Santíssima Trindade é não permitir que as diferenças nos separem. É não permitir que as diferenças gerem preconceito, disputas, rivalidades, exclusão. Se o nosso Deus são pessoas diferentes que vivem em comunhão, eis o que Ele espera de nós, que vivamos em comunhão a partir das diferenças. Agredir uma pessoa, se julgar melhor que outra, excluir alguém, isso acaba por nos excluir do coração de Deus. Deus é unidade e o que espera de nós é que vivamos também em unidade. Que a Santíssima Trindade nos inspire a aperfeiçoar cada vez mais a vida da nossa comunidade. Que a Santíssima Trindade nos faça compreender o valor de estar em comunidade. E se você se utiliza de desafios da comunidade como desculpas para se ausentar dela, saiba, você está errado. Pois quando pessoas diferentes se encontram, é natural que haja conflito. Mas o conflito amadurece e faz a gente crescer, porque agrega valores à comunidade. Agora, se você está deixando que os conflitos, que as diferenças te desliguem da comunidade, saiba que a imaturidade na fé está sobressaindo em você. O cristão maduro, ele não abre mão da sua comunidade. Pelo contrário, ele luta para fazer das diferenças uma riqueza que nos une. Afinal, são muitos os carismas, os dons, os ministérios, mas é um só o Espírito que nos impulsiona. Coloquemos as nossas diferenças no Espírito e Ele soprará em nós a unidade. E assim a nossa comunidade renderá a Deus um louvor que é agradável. Se o nosso Deus é comunidade,
Ele se alegra da oração que nasce na comunidade. Pare com essa história de dizer que está rezando em casa. Vem para a comunidade, porque é assim que se adora e se serve a Deus. Que o nosso Deus uno e trino te abençoe e te guarde, e abençoe também as nossas comunidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos vocês.